Olá, boa noite. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a profissão farmacêutica no espaço lusófono. Estou esperando agora o farmacêutico João Pedro, que vai falar um pouco sobre como é que tá. Oi, Carmen, tudo bem? Quanto tempo? Um beijo. Saudade de você. E aí, a gente está esperando aqui o João Pedro entrar para a gente começar essa conversa. Boa noite, Naila. Boa noite, Majara, João, Marília, Fábia. Como estão? Esperar aqui o João Pedro entrar. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? A gente tem agora 30 pessoas acompanhando a gente por aqui. Vocês sabem que nem sempre a gente consegue aceitar. Bora ver aqui se o João entra agora. Oi, Fabielle, Sérgio, Stephanie, boa noite, Janira. Vamos ver se a gente consegue. Vou tentar novamente. A.L. Ciências farmacêuticas é o arroba do João. Só um minutinho que eu vou mandar uma mensagem para ele. João, eu vou te enviar agora a mensagem, o convite, tá? Veja aí. O João está lá em Portugal, que já é, acho que 4 horas a mais. Oi, João! Como Boa você noite. está? Estão a ouvir-me bem? Estamos ao vivo já, a gente tem 30 pessoas nos assistindo. Olá. Eu estava aqui falando um pouquinho que vocês aí são 4 horas a Verdade. mais, né? É verdade. Então já é um pouco tarde. Não, tranquilo. Sempre um gosto enorme. Boa noite, Fernanda. Um gosto enorme estar aqui, vê-la. Já não havia há algum tempo. Sim, Recordá-la nosso último, que a nosso minha... Nosso último encontro virtual foi em 2021. E acho que você teve aqui em 2020, se eu não me engano, no Brasil, em Salvador. Isso mesmo. A última vez que eu estive no Brasil foi em Salvador da Bahia. Não esquecer, não esquecer. É um Pois gosto é. enorme estar em contacto consigo. O seu notável profissionalismo e a forma assertiva com que aborda as questões relacionadas com a profissão farmacêutica, a sua iniciativa de sempre fazer as suas colocações e de vez em quando mandar-me aquele SMS, João, como é que as coisas estão aí acontecendo em Portugal em relação a este assunto, àquele assunto e tudo mais. É um gosto enorme sentir essa dinâmica da parte dos colegas farmacêuticos brasileiros, em particular da Bahia, em particular de Salvador, que é uma cidade pela qual eu tenho tanto carinho e tenho tantas saudades e tanta vontade em voltar e em regressar em E breve. estamos te aguardando para a Obrigado, nova obrigado. Eu visita. vou cobrar isso, eu vou cobrar isso. Antes de, não estamos aqui numa live, pronto, obviamente, para amassar os nossos participantes com aquilo que o seu convidado gosta ou deixa de gostar, mas não deixa de não ser interessante, se me permite, partilhar esta história com os colegas que nos escutam, apesar de não ser da profissão farmacêutica, tem a ver com um farmacêutico português que estava a fazer 40 anos em plena pandemia e pediu aos colegas, por favor, tirem-me daqui, que eu quero calor, quero ir até ao Brasil e quero estar um pouquinho fora e curtir os meus 40 anos, nem que seja a trabalhar. E foram vocês que tornaram possível este meu pequeno sonho, não é? Numa pandemia com tudo fechado, em que eu propus-me a dar o meu contributo aí convosco e vocês fizeram as diligências necessárias realmente, do ponto de vista legal, aquelas declarações que tinham que se fazer na altura, não é? Para se poder viajar, e eu estive aí convosco e foi o máximo.
Fernanda, estamos aqui hoje para conversar sobre desafios da profissão farmacêutica no espaço lusófono. Sim, Eu... eu, Diga, diga. eu vou fazer uma breve introdução e lhe apresentar Ok. oficialmente. E aí depois a gente pode começar. Só para formalizar o Muito nosso encontro bem. e depois vir um bate-papo, tá Perfeito, bom? perfeito. Então, hoje a gente está aqui para poder falar um pouquinho sobre a profissão farmacêutica nesse espaço da lusofonia, né? Aí eu fiz um pequeno texto só para a gente contextualizar. Lusofonia é a comunidade formada pelos povos e nações que compartilham a língua e cultura portuguesas, né? A gente ainda tem algumas pessoas que não sabem, que desconhecem, né, esse termo que é o lusófono. E aí eu achei que fosse importante a gente falar um pouco antes de iniciar exatamente falando do farmacêutico nesse espaço. E aí, a comunidade dos países de língua portuguesa, que chama CEPEL, que tem a sigla CPLP, ela foi criada em 17 de julho de 1996 em Lisboa e é constituída por 9 Estados-membros: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A CPLP tem como objetivo a concentração político-diplomática e a cooperação em todas as suas formas de promoção e defesa da língua portuguesa, através de um intenso diálogo cultural. Nessa perspectiva, foi criada a Academia Lusófona de Ciências Farmacêuticas, a ALCF, uma entidade dedicada ao desenvolvimento de atividades científicas dirigidas ao setor farmacêutico e seus profissionais nesses 9 países de língua portuguesa. Foi fundado em 2017 por esse nosso colega que aqui se encontra, né? E teve já a realização de muitas atividades desde então, para poder aproximar os colegas farmacêuticos que se encontram nesse espaço, né, cultural da língua portuguesa. A academia, ela valoriza a multiculturalidade e a aprendizagem a 360 graus, numa lógica de partilha de conhecimento de todos com todos e para todos. E hoje, aqui nessa live, a gente está com o João Pedro Matos, que é fundador da LSF. Ele é farmacêutico pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, é pós-graduado em Gestão de Marketing Farmacêutico pela Universidade de Lisboa, mestre em Direção de Marketing e Gestão Comercial, formado em Madrid e fundador da Academia Lusófona de Ciências Farmacêuticas. Há quase 12, 13 anos, desenvolve atividade de consultoria nas áreas de estratégia e gestão de marketing, farmácias e entidades do setor, cumulativamente com planos de formação executiva aplicadas a empresas, organizações e farmácias e farmacêuticos comunitários na Península Ibérica e em países de língua portuguesa da CPLP. E aí é com bastante gratidão, prazer, que a gente está aqui hoje para poder falar um pouquinho sobre como é essa atuação e também falar do evento que você está organizando agora em julho, com esse objetivo de formação também em encontros e reencontros, né, desses nossos colegas. E aí a gente pode começar a conversar, você fica à vontade, vai ser mesmo um bate-papo para a gente poder trocar esse conhecimento. Fantástico. Maria Fernanda fez extraordinariamente bem o seu trabalho de casa, descreveu eximiamente a questão da comunidade dos países de língua portuguesa e permita-me que salvaguarde aqui um aspecto muito importante. Não foi difícil, viu? Nós reunirmos a língua portuguesa em torno das ciências farmacêuticas não foi nada difícil. Eu penso que foi mais fácil a Academia Lusófona de Ciências Farmacêuticas reunir os povos e os farmacêuticos em torno desta nossa profissão que é tão querida e que é tão sentida de forma tão intensa por todos e cada um de nós nos vários países de língua portuguesa. Foi muito mais fácil do que a comunidade dos países de língua portuguesa, que acaba por ter uma estrutura mais política e que acabam por lutar por questões relacionadas com a uniformização de uma série de procedimentos entre os vários países, da parte da Confederação Empresarial da qual eu faço parte, numa perspectiva mais de fomentar negócio entre os países.
mas sempre tendo a língua portuguesa como elo comum, digamos assim, quando falamos de CPLP. Nós, como Academia Lusófona de Ciências Farmacêuticas, realmente temos as ciências farmacêuticas que ajudam bastante. Falamos todos a mesma linguagem, falamos de medicamentos, somos especialistas de medicamentos e temos aqui aspectos muito curiosos, que é o facto de, obviamente, não estamos todos no mesmo nível de desenvolvimento. Óbvio que cada um tem a sua história, cada país tem a sua história, mas é muito interessante constatar que, no fundo e na realidade, todos nós estamos, já passamos ou iremos passar por algum dos estadios que já foi vivido em algum dos países de língua portuguesa. Foi com grata satisfação, por exemplo, que está aqui uma pessoa a dizer, o Fabien Aivanon, peço desculpa se estou dizendo errado o nome, o Fabien está a dizer que, se não me engano, são 8 ou 9 países que têm o idioma português. Fabien, só para concluirmos aqui a apresentação da colega a doutora Fernanda, realmente a CPLP é um lobby político que congrega 9 países de língua portuguesa e que disse muito bem que são Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial. Atenção que a Guiné Equatorial é uma ex-colónia espanhola, mas a CPLP absorveu, ok? Não temos tanta afinidade assim e não conseguimos ainda encetar grandes contactos com os colegas farmacêuticos de lá, pese embora já tenha mais ou menos uma noção de como é que o sistema funciona lá. Depois da Guiné Equatorial temos então FQH e J, portanto temos Portugal, temos Moçambique, temos São Tomé e Príncipe e temos Timor-Leste, que está do outro lado do mundo, com um fuso horário gigante, muito poucos farmacêuticos, muito poucos. A Universidade Nacional de Timor-Leste tem apenas um bacharelato de farmácia que não atende à demanda de farmacêuticos nem às necessidades de formação. Temos alguns colegas de Timor que eu já tive o grato gosto de conhecer, que estão se formando cá em Portugal, na Universidade de Coimbra, para levarem know-how para Timor. Mas, bom, isto em relação aos 8 ou 9 países e em resposta ao Fabiano. Este é um lobby político. Existe também o China PLP. Atenção, nós estamos mais centrados nestes 9 países, mas para cultura e conhecimento geral de todos, existe Macau, que é uma ex-colónia portuguesa, temos Goa, na Índia, temos muitos outros países e temos outros, como nós costumamos brincar aqui na Europa, que decidimos dar a outros países o mérito. Pronto, este país é vosso, vocês é que andaram por lá, nós não tivemos nada a ver com isso. Como é, por exemplo, o caso das Antilhas Holandesas, Curaçao, aliás, até o próprio nome diz, não é? Curaçao de coração, tem uma fortíssima influência portuguesa, mas nós demos de barato e dissemos, pronto, é vossas Antilhas Holandesas. Mas nós pretendemos manter realmente aqui o foco nestes 9 países de língua portuguesa, que já nos dá ainda assim muito trabalho para reunir e quem sabe daqui por uns anos avançarmos para o China PLP, mas que tem muitas outras dificuldades, como o fuso horário que a Fernanda agora dizia, 3, 4 horas de diferença, já é muito tarde em Portugal, agora imagine do outro lado do mundo. Temos que ir com ambição, sim, sempre, cada vez o mais possível, mas com o pé no chão para conseguirmos viabilizar aquilo que é o sonho, não é? E muitas das vezes o ótimo é inimigo do bom e nós vamos avançando à medida que vamos conhecendo e conseguindo também. Obviamente que toda a gente de todo o mundo que fala português é muitíssimo bem-vindo e está altamente convidado a participar naturalmente das nossas atividades aqui em Portugal, em Lisboa ou na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, onde decorreu no ano passado e onde vai decorrer este ano novamente, nos dias de 24 a 28 de julho, como eu penso que tive a oportunidade de publicar um reel minutos antes de entrar nesta live, só para o pessoal não olhar para a página e tipo, mas onde é que há a informação deste evento que eu não vejo ele em lugar nenhum? E fui eu mesmo que publiquei, porque realmente tem sido uma correria com tantas coisas que não conseguimos realmente chegar a todo lado. Fernanda, é como eu dizia... Então, deixa eu só falar, a Carmen Tolentino falou que teve a oportunidade de estar em 2 edições desse evento e que super recomenda. Onde é que está a nossa querida Carmen? Vamos Ela vê-la. está aqui, ó, está assistindo o vídeo. Boa noite, Portugal, querida. Um beijo enorme para si. A LCF é show. Acabei de encontrar. Um beijo no seu coração. Então, Fernanda, estava a dizer, é muito curioso e a Carmen não confirmá-lo-á, como tantos colegas baianos que já estiveram connosco,
sempre 2, 3 colegas que têm estado connosco desde 2017, são sempre recebidos com o máximo carinho. Daniel Mangabeira, um beijo enorme para si. A Flávia, que esteve na Semana Lusófona de Farmácia Hospitalar. A Juliana Vieira, que esteve cá na academia e nós estávamos com uma atividade anterior na área dos cuidados farmacêuticos em saúde e estética e demos-lhe acesso a esse evento, que de alguma maneira mais tarde vem a inspirá-la e hoje em dia tem uma clínica de estética. Conversei com ela há 2 dias e disse que está cheia de trabalho e que provavelmente não ia conseguir participar desta live. Um gosto enorme saber que inspiramos os colegas a irem mais além, a lutarem pelos seus sonhos e, acima de tudo, a darmos-lhes a bagagem, a partilharmos a bagagem do conhecimento de uma profissão que em Portugal tem história desde 1835, da fundação da Sociedade Farmacêutica, que depois mais tarde vem a constituir-se como Ordem dos Farmacêuticos de Portugal. Como referia, é muito interessante constatarmos que a profissão tem paradigmas muito diferentes em função do nível de evolução em que se encontra. E, ao mesmo tempo, perceber a forma absolutamente extraordinária com que, por exemplo, o Brasil tem estado a evoluir em termos de valências, de atribuições e de competências do ponto de vista do farmacêutico enquanto profissional de saúde e as atividades que estão previstas ao abrigo da legislação no que diz respeito concretamente ao ato farmacêutico. Vocês já passam das 150 atribuições e competências farmacêuticas. Eu acho que isto é um trabalho notável e que não tem conhecimento que existe em mais nenhum país de língua portuguesa e provavelmente, relativamente aos outros países do mundo, penso que vocês estarão certamente na linha da frente em termos de atribuições e competências. Mas como tudo na vida, nem tudo são atribuições e competências, eu costumo desafiar bastante os colegas e dizer que as atribuições e as competências do ponto de vista regulamentar dão-nos o enquadramento legal para que possamos levar a cabo essas mesmas práticas. O conhecimento, o aprendizado, a experiência é algo que temos que ser nós a dar. Portanto, os conselhos regionais têm feito o vosso trabalho, fazem estas lives, promovem formações integradas aos vossos associados e vão fazendo com bastante regularidade. E estão atentos às necessidades do mercado e vão procurando disponibilizá-las a todos o máximo de colegas. São todos, vocês representam 16 mil farmacêuticos, verdade? Fernanda, aí na Bahia, no caso, o Brasil inteiro, com cerca de 300 mil farmacêuticos. E, portanto, é muito interessante constatar que essas atribuições existem. Nós não temos uma série de atribuições e competências que vocês têm na legislação cá em Portugal. Agora, existem parte dessas atribuições que já existem sim cá em Portugal e que têm histórico de décadas. E podemos aprender bastante. Com certeza. E podemos partilhar bastante. Com uma diferença, as competências que nós já temos consolidadas em Portugal hoje em dia estão consolidadas há décadas e tiveram um contexto político, económico, social e, sobretudo, tecnológico totalmente distinto. Então, o que é que acontece? Numa era de digitalização, ainda para mais numa pós-pandemia, é óbvio que vocês o estão a fazer extraordinariamente bem. E se aprenderem com os erros que nós cometemos em um momento dado da evolução e da implementação desses mesmos serviços e valências da profissão no nosso país, vocês só têm é por crescer 10 vezes mais rápido do que nós e ainda para mais replicarem esse imenso Brasil de dimensão continental através de todos e cada um dos estados que têm espalhados e a comporem esse bonito país continental que é o Brasil e porem a profissão farmacêutica a uma elevação, a um nível absolutamente notável. Destacando também, acho que é uma curiosidade que provavelmente os colegas que estão connosco e que nos escutam não sabem, foi o Brasil que impediu a retirada dos produtos homeopáticos a nível das designações da FIP. A Fernanda sabe isso, correto? Foi um baixo assinado, havia o risco da retirada dos medicamentos homeopáticos enquanto especialidade farmacêutica e foi um baixo assinado encabeçado pelo Brasil e pelo elevado número de associados do Brasil que se juntaram em torno desta causa, que fez com que os medicamentos homeopáticos não fossem retirados enquanto especialidade farmacêutica, segundo as boas práticas e as recomendações da Federação Internacional dos Farmacêuticos, da FIP. Sabia disso? Não sabia? Pronto, é uma curiosidade apenas e é realmente um exemplo na prática da importância do Brasil e da dimensão e do processo de crescimento.
Da nossa parte, temos acompanhado desde 2017 a implementação no circuito de frio, relativamente aos medicamentos, vacinas e medicamentos injetáveis, no circuito da farmácia. Colaborámos inclusivamente com alguns colegas desse lado nas lutas com a Anvisa, porque o medicamento, vacina ou medicamento injetável, é uma forma farmacêutica. E se é uma forma farmacêutica, é da responsabilidade do farmacêutico, tal como qualquer outra forma farmacêutica existente. E foi com alguma relutância que vocês tiveram que lutar com as autoridades em relação àquilo que é uma competência praticamente dada como adquirida, logo até do ponto de vista conceptual, sem termos que dar aqui demasiadas voltas, não é? Isto claramente coloca-nos e a profissão farmacêutica brasileira num status de ainda afirmação da profissão. Afirmação da profissão junto das autoridades, afirmação da profissão junto das competências que lhe são otorgadas e devidas e por lei, porque já existe um enquadramento legal, mas ainda existe alguma inércia do ponto de vista de mercado e de interação com os demais, e que naturalmente pode ser facilmente colmatável pelos desafios que também nós já tivemos na nossa época e da forma como ultrapassamos e a forma como estamos consolidados hoje em dia nessas diversas competências, em que eu dou como exemplo a questão das vacinas e dos injetáveis, em que tivemos inclusivamente mesas redondas aqui a discutir a evidência e as mais-valias do serviço farmacêutico na parte da administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, porque é assim que está estabelecido em termos legais, de administração nas farmácias, e que foi um enorme sucesso, com estudos de opinião que as pessoas preferiam até a sua administração diretamente na farmácia, em detrimento dos hospitais e dos postos de saúde, como vocês chamam aí. E, portanto, a evidência nos ganhos de saúde, de que forma é que nós conseguimos marcar a diferença, de que forma é que nós agregamos e acrescentamos valor, tem sido este o nosso trabalho, com muito gosto que o desenvolvemos, em torno da partilha de conhecimentos de mais do que uma formação teórica. Não somos uma faculdade, não otorgamos títulos conferentes de grau académico. São formações profissionalizantes. E como formações profissionalizantes, e quem está connosco, a doutora Soraya Amorim também há de estar aqui connosco, que foi uma excelente anfitriã e a quem dou um beijo enorme, uma excelente anfitriã quando estive aí convosco em 2020, se não me engano, exatamente no final do ano de 2020. A questão Agora, perdi-me aqui com a doutora Soraya, o que é que eu estava falando exatamente Não tem antes? problema. Enquanto você vai relembrando, né? Com certeza ela deve estar aqui. Inclusive, foi ela Profissionalizantes, isso que mesmo. fez essa intermediação para a gente fazer essa live aqui hoje, para a gente conversar um pouquinho. Ela está super mobilizada, né, para poder reunir colegas para irem para o evento que vai acontecer em julho. Serão 3 dias, inclusive, de evento em que os farmacêuticos poderão aprender e trocar experiências aí com vocês. E aí, tem alguns colegas que estão aqui ansiosos, perguntando onde é que faz inscrição, como é que a gente pode saber mais detalhes, né? Qual é a programação, como é que a gente faz para contactar? Fala um pouco sobre isso Ok. e deixa também um link ou um contato, seja o WhatsApp ou e-mail, Uhum. ou até o site, para que os colegas eles possam ter um pouco dessas Muito bem, informações. muito bem. Então, eu já sei o que é que estava a dizer e peço desculpa. Realmente, esta hora sou obrigado a reconhecer que o cansaço já às vezes já nos prega aqui algumas partidas. Queria dizer naturalmente, a doutora Soraya foi uma excelente anfitriã e que realmente a parte do ADN da Academia Lusófona de Ciências Farmacêuticas resulta muito das viagens que eu vou realizando enquanto fundador da entidade pelos países de língua portuguesa. Angola foi um país que me inspirou bastante a avançar com este projeto, uma vez que foi o primeiro país, além de Portugal, com quem iniciámos projetos de formação e até de consultoria estratégica, numa fase em que em Angola, para terem uma ideia e por falar dos vários estadios e paradigmas da profissão,
a Ordem dos Farmacêuticos de Angola, o vosso correspondente Conselho Federal de Farmácia, foi proclamado em Sim. 2013, para vocês terem uma ideia. Até aí não tinham a Associação Socioprofissional para Farmacêuticos, ok? Portanto, estamos a falar aqui de colegas de países com idades muito diferentes do ponto de vista da profissão, consequentemente também com necessidades muito diferentes. E é fruto destas viagens e das colaborações que eu vou fazer, e para as que estou sempre disponível, de coração aberto e de forma muito genuína, que me permite perceber, ok, o Brasil neste momento está precisando de formação na área das vacinas e dos medicamentos injetáveis. Tiveram esse período, alguns entre 2017 e 2019, 2020, se não estou em erro. A legislação aprovou-se e começaram os CRFs em massa a formar farmacêuticos para a administração de injetáveis, em grande parte das quais com colaborações de forma mais direta ou menos da nossa parte e de docentes nossos, que também eles fazem a formação aqui, que outorga as competências aos farmacêuticos portugueses para fazer essas administrações diretamente na Ordem dos Farmacêuticos de Portugal, que é o Conselho Federal de Farmácia Português. E, portanto, é fruto desta sinergia, não é aquela questão, e a Fernanda sabe isso, mas é importante para quem nos ouve pela primeira vez, não é o nome bonito de lusofonia ou a história interessante que está por trás de um nome menos conhecido para as pessoas, uma questão de marketing ou de atrair pessoas. Não, é genuíno nós percebermos que no Brasil há uma necessidade de formação a este nível, que no Brasil existe uma formação no estado A ou B ou C que está em discussão, em pauta, este assunto. Como sabemos, Rio de Janeiro e Santa Catarina são estados, muitas das vezes piloto, onde são aprovadas leis municipais, para perceber como é que funcionam. Depois de leis municipais, passam a leis estaduais e depois, se funcionarem, se agregarem o valor que é expectável, depois acabam por ter os resultados defensáveis para poderem ser replicadas nos demais estados do Brasil. E a profissão farmacêutica não é exceção a esse nível. E nós tivemos realmente a oportunidade de constatar muita legislação em fase bastante embrionária, ainda para ser levada ao Senado para aprovação, de muitas coisas em que o Brasil se inspirou na realidade da profissão farmacêutica em Portugal, com o sonho, com a ambição de fazer da farmácia brasileira uma farmácia, um espaço de saúde que seja por excelência um espaço prestador de cuidados de saúde, mais do que uma venda de medicamentos e outros produtos, e o farmacêutico, muito mais do que um atendente, ser um profissional de saúde e que presta um serviço de saúde junto à comunidade. E que é um profissional de saúde que faz parte do SUS, apesar de estar a trabalhar numa empresa privada e que recebe dinheiro pela venda dos produtos, mas tudo isso não deixa de fazer com que o farmacêutico seja aquilo que é um profissional de saúde e um agente de saúde pública. E recordo muitas vezes na faculdade um professor nosso, que é muito acarinhado também no espaço da lusofonia, com vários prémios mundiais na área da ética, da sociologia, da deontologia farmacêutica, o professor Dr. João Rui Pita, que em todas as aulas que nós tivemos, e ele deu-nos várias disciplinas, ele sempre nos disse: nunca se esqueçam que uma venda de um produto farmacêutico ou um bom aconselhamento ou uma venda pode passar por uma não venda, por um não aconselhamento. Isto foi-nos trabalhado desde o primeiro ano de faculdade. Estamos a perder aquela venda naquele momento, mas estamos a prestar, por um lado, o nosso papel enquanto profissionais e agentes de saúde pública e, ao mesmo tempo, estamos a dar um primeiro passo, se não conhecemos a pessoa de lugar nenhum, rumo à criação de um vínculo socioemocional com essa pessoa, em que estamos a colocar o nosso interesse genuíno pela saúde e pela qualidade de vida dessa pessoa em detrimento da venda da caixinha A, B, C ou D. E isto é almejar a médio e longo prazo uma relação de fidelização e um vínculo socioemocional com um paciente que não vai se esquecer, como eu próprio, das minhas passagens por farmácia comunitária, pregava sempre muitos sustos aos pacientes que apareciam com dor de dentes pedindo anti-inflamatórios ou medicamento para as dores, e uma pessoa muitas das vezes tinha que dar a classe média, média-baixa, a cobertura em termos de serviço de saúde para a parte de medicina dentária não é muito legal. Está melhorando agora, em alguns pontos já existe integrado no Serviço Público de Saúde, mas aqui há uns anos atrás não era bem assim.
Então a classe média, média-baixa, tinha, e o interior do país tinha muitos problemas de medicina dentária. E tinham problemas de dor de dentes, iam à farmácia e buscar um anti-inflamatório. Ora, tinham a boca totalmente inflamada, muitas das vezes com infecções, com riscos de septicémia, e eu tive que pregar muitos sustos a muitas pessoas e dizer: quero morrer com uma septicémia, e explicar a seguir o que era uma septicémia, já para o médico dentista, porque daqui não leva medicamento nenhum. Se fosse uma sexta-feira, como a seguir vem o final de semana, a gente dava o medicamento, mas o compromisso de que na segunda-feira eu quero que vá ao médico e tem aqui este contato e tem aquele, e tem aquele. E nós não ganhamos nada com isso, era pura referenciação e de sabermos que a pessoa estava encaminhada e referenciada para um profissional de saúde a montante e alguém ia Importante. trabalhar no assunto deles, entendeu? E muitas pessoas chegavam a seguir e diziam: Soutor, muito obrigado. O médico dentista disse exatamente aquilo que o Soutor disse. E eu, muito bem. Então, e agora? O que é que vai ter que fazer? Vai ter que estar 10 dias com antibiótico para curar todos os problemas que tem, não é? E as bactérias e o estado em que isso está, para depois lhe poderem fazer alguma coisa. Pois, exatamente. Então, vá, dê cá a receita, porque isso já era da competência do médico e vamos lá começar a tomar isto. E depois vem o cross-selling, que eu não gosto de chamar nomes de marketing e este tipo de coisas, mas é olhar para a pessoa como um todo. A pessoa leva um antibiótico, se está com uma parte inflamada, naturalmente vai ter dificuldade de acessibilidade na lavagem mecânica. Portanto, é normal e expectável que tenha que levar um bucodentário. Isto é um serviço público de saúde que estamos a prestar. Não é uma venda cruzada, não é um aproveitar do cliente. É pormos o nosso conhecimento técnico-científico à disponibilidade da qualidade de vida dos pacientes, que só por acaso, para quem nos paga os salários, até agradecem, porque há mais uma rotação de mais uns quantos produtos, não é? Ou seja, o resultado final está lá na mesma. O foco é que é um pouco diferente. E a ser diferente, tendencialmente vai produzir mais resultados do que se estivermos a falar de uma venda puramente focada na venda e no dinheiro. Não esquecendo nunca aquela questão de que um negócio que gera estritamente dinheiro é por defeito um negócio pobre. Sim, inclusive a Karen está aqui falando que Portugal é uma referência para a nossa profissão. Ela fez esse comentário enquanto você estava falando aí, quando você estava farmacêutico numa farmácia comunitária e fazia esse cuidado, né, com as pessoas de forma que não é meramente comercial, sempre prezando pelo cuidado da pessoa, né, do cuidado farmacêutico, para o bem-estar dessas pessoas que estão ali passando. Então, eu não sei se a Karen ela está em Portugal, porque tem muita gente. Muitos brasileiros que estão indo para Portugal, alguns farmacêuticos, inclusive tem uns 2 meses mais ou menos que a gente teve aqui no Conselho uma live sobre como é que os farmacêuticos, né, poderiam entrar em Portugal para atuar como farmacêuticos e a gente teve esse... Live, com quem é que fizeram, se não é inscrição? Eu não me recordo agora o nome da colega, mas ela está morando em Portugal. A Karen está dizendo que é de Santa Catarina. Mas a colega ela está morando em Portugal. Ela formou aqui farmacêutica e ela está no processo, né, dessa tramitação para poder começar a atuar. Então, assim, voltou a Ok. estudar. Então, está nesse processo. Nós, neste momento, aqui na Europa, nós estamos numa fase em que houve uniformização dos planos curriculares, das grades curriculares, como se chama aí no Brasil, do curso de farmácia, Sim. em relação a todos os países da União Europeia. Então, o que é que isto significa? Tiveram que ser feitos ajustamentos e cedências. Nós, em Portugal, por exemplo, o curso de Ciências Farmacêuticas, que é como nós chamamos, era um curso de 6 anos, incluindo as práticas, e um TCC. E com Bolonha, com o Tratado de Bolonha, passou a 5 anos e meio e passou de licenciatura a mestrado integrado. Na prática é exatamente a mesma coisa. Condensou-se um pouco mais alguns conteúdos, quizás tiveram que se retirar outros, mas a profissão farmacêutica em Portugal, em termos de graduação, é das poucas que se sai com mestrado integrado. O que é que acontece? Nós temos 9 faculdades de farmácia, pessoal, nunca podemos esquecer a diferença de escala. Existem 9 faculdades de farmácia em Portugal, sendo que 5 são públicas e 4 são particulares. Vocês têm mais de 600. Algumas com o grau de bacharelato, outras com um grau de licenciatura, umas públicas, as federais em regra geral são boas, as PUC privadas em geral são boas, têm universidades muito boas,
têm universidades médias e, desculpem-me a frontalidade, quem me conhece já sabe, têm faculdades péssimas, péssimas, péssimas. E, portanto, o processo de avaliação a nível de equivalência do diploma cá em Portugal não é a nível do vosso correspondente Conselho Federal de Farmácia aqui em Lisboa, é a Ordem dos Farmacêuticos de Portugal. Como Ordem dos Farmacêuticos de Portugal, o que tem que ser feito é criar as circunstâncias necessárias, tal como vocês o criam aí, para quando se acaba um curso, fazem a cerimónia de recepção dos novos associados. Correto, Fernanda? Eu já tive a oportunidade de ver algumas publicações e algumas colocações vossas a esse respeito. Então, um farmacêutico brasileiro, um farmacêutico angolano, que queira ver o seu grau de equivalência do seu diploma em Portugal, o que tem que fazer é dar entrada do processo via uma faculdade de farmácia portuguesa, pública ou privada, sendo que eu, por defeito, ao contrário do que acontece no Brasil, preconizo a pública. O que é que acontece com isto? As grades vão ser analisadas e é um processo de avaliação que pode demorar entre 6 meses a 2 anos. É paga uma taxa administrativa e isso é avaliado. Uma vez sendo avaliado, é definido o que é preciso fazer. Se é uma licenciatura, nós aqui somos mestrado integrado, provavelmente os colegas têm que fazer um TCC, como vocês chamam aí. Sim. Se é um bacharelato, provavelmente vão ter que fazer disciplinas de vários períodos diferentes. O que eu vos posso dizer é que nada é impossível. Nós temos uma história altamente inspiradora de uma palestrante hoje em dia nossa, da equipe de Farmacologia e Cuidados Farmacêuticos da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, que é a Joelise Oliveira, que veio para Portugal com o sonho de querer ser farmacêutica em Portugal, deu entrada na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, passou por um processo extremamente penoso do ponto de vista de avaliação de equivalências, e ela chegou a uma altura e ela estava tipo no segundo ano de faculdade, ou seja, estamos a falar do terceiro, quarto período, de um total de 11 períodos, com algumas disciplinas feitas para a frente e algumas para trás também. Mas uma bagunça, uma bagunça. E a Joelise chorava, não sabia o que havia de fazer, mas ela focou-se e disse, ok, eu quero fazer isto. Então, se eu quero fazer isto, eu não quero saber de equivalência nenhuma, eu quero começar do zero. E a Joelise começou do zero, querida. A Joelise fez o curso, fez doutorado, integrou a equipa de investigação da faculdade, casou com um português, já é mãe, já faz investigação há não sei quantos anos e hoje em dia vive na Alemanha com o marido. Como veem, tudo é possível. Tudo tem a ver com a energia que temos cá dentro e a forma como a queremos pôr em prática e até que ponto é que estamos predispostos, não é? A lutar por isso e a ter os esforços necessários. Agora, na certeza, porém, é um processo, não é tão simples assim, ok? É preciso termos alguma resiliência e estarmos preparados para o pior, sempre. E a partir daqui, tudo o que vier de bom é muito bem-vindo, vai surpreender-nos e a vantagem. E a coisa boa é que, hora a hora, Deus melhora, como nós costumamos dizer aqui em Portugal. Portanto, as coisas depois acabam por evoluir positivamente e vamos começando a ter retorno, vamos começando a ganhar confiança e vamos começando a deixar-nos encantar um pouco pela tranquilidade da terrinha, como alguns brasileiros chamam Portugal, não é? Por ser tão mais pequeno que o Brasil e de alguma forma com alguns atributos que nos vão sendo reconhecidos aí pelo pessoal do Brasil, que está tanta gente a mudar-se para cá. Já se fala mais português do Brasil do que português de Portugal, quase, acredita. Não estou brincando, pessoal, acredita que não acho mal. Só Muitos imigrantes, é verdade, que saem daqui na expectativa, né, de melhorar de vida, de ir para a Europa, em especial Portugal, que afinal temos a mesma língua, né? E aí agora você está dizendo que Portugal está falando mais português do Brasil do que o de vocês. Olha só, deixa eu te falar. No outro dia, eu ouço um brasileiro a dizer: uma pessoa faz uma viagem tão longe do outro lado do Atlântico para chegar em Portugal e ficar escutando mais português do Brasil que português de Portugal. Como é que é possível? Ninguém merece. Nossa, eu saí do Brasil, estou aqui no outro Brasil, como é que é possível? Olha, eu achei uma graça. Você falou até com o nosso sotaque agora. Como é que é?
Você falou agora até com o nosso sotaque. Exato. Tirou. Mesmo para ser bem real mesmo, para vocês perceberem. Então, sim, tem muitos brasileiros que estão vindo para cá, farmacêuticos. Já tivemos vários pedidos de informação relativamente a isso que estávamos a conversar. Não sendo o foco desta live, é muito normal o pessoal fazer-nos este tipo de colocações e de perguntas, e é importante que estejam todos convenientemente informados. O segredo disto, pessoal, como tudo na vida, é a preparação. Não é fazer umas malas e vir para cá e depois ver no que é que dá. Porque se for assim, o que vai dar é que vai ser muita bagunça e confusão. É preparação, estudar, analisar, conversar e depois então avançar da forma como nós entendermos que deva ser. Nós na Academia Lusófona de Ciências Farmacêuticas, naturalmente, nós não promovemos nem despromovemos a vinda de colegas do Brasil, ou de Angola, ou de Cabo Verde, ou do que quer que seja. O nosso foco acaba por ser a multiculturalidade e nós podermos tocar um pouquinho aquilo que nos seja permitido na profissão e em todos e cada um dos seus profissionais, numa perspectiva de acompanharmos este bonito processo de desenvolvimento e de mudança de paradigmas, como nós tivemos vários em Portugal e ainda hoje temos, e contribuirmos de alguma maneira nesse sentido. E como tal, é lógico que estamos disponíveis e disponibilizamos toda a informação extra, as atividades e as inscrições que são o nosso core business, digamos assim, mas o nosso foco mesmo é, pessoal aí no Brasil, aproveitem as oportunidades. Muitas das vezes é preciso nós conhecermos outras realidades, no mínimo para que saibamos valorizar o espetacular e o ótimo que temos. E vocês são muito parecidos connosco nesse sentido. Nós também não sabíamos valorizar-nos assim tanto como isso. Então, antes de Portugal entrar na União Europeia, era uma desgraça. Era uma desgraça. Nós, enquanto país e enquanto nação, nós não tínhamos praticamente autoestima nenhuma. Era miserável. Qualquer pessoa que falasse qualquer coisa que não fosse português era automaticamente melhor e superior a nós. Com a Europa, com os cursos, com a intercomunicabilidade, no nosso caso as ciências farmacêuticas, nós temos uma ótima relação com o UK. Temos muitos farmacêuticos indo fazer doutorado para o UK e o facto dos colegas e de nós próprios viajarmos para lá, termos uma experiência de um estágio de verão ou de alguma coisa, graças a Deus que nestas últimas décadas deram-nos a confiança necessária para podermos dizer: nós não estamos nada atrás, pelo contrário, nós estamos claramente à frente em relação a uma série de países e em relação a práticas extremamente específicas e até de conhecimento da profissão. Porque se nós compararmos, por exemplo, o modelo das grades curriculares dos Estados Unidos, os Estados Unidos não têm o chamado anos de propedêutico. Os Estados Unidos formam máquinas para trabalharem, não formam seres pensantes, que saibam de algo, de fio a pavio, de uma história, de um enquadramento, de uma série de competências no abstrato e depois vais para o mercado, começas a trabalhar e então aí começas a pôr as capacidades e convertê-las em competências. Claro que isto tem vantagens, não é só desvantagens. Tem vantagens porque quem sai da faculdade sai com uma perspectiva extremamente prática, vai aplicar e se calhar não vai demorar um mês, nem 2 meses, nem 3 meses a perceber como é que funciona na prática para fazer e vai produzir imediatamente. Mas eu pergunto, o que é 1, 2, 3 meses da vida de alguém, de uma vida profissional útil de 20, 30, 40 anos? Não é nada, não é? Enquanto que se nós não tivermos esta base do ponto de vista de propedêutico e ter uma visão mais abrangente, vamos ter mais dificuldades numa atitude problem solving, de apresentação de soluções. E nisto, nós portugueses e vocês brasileiros somos ótimos. Nós sempre, que vocês até chamam jeitinho brasileiro em alguns contextos, não é? Nós sempre arrumamos uma forma de conseguir contornar algum problema para dar certo. Gerimos muito bem a imprevisibilidade. Por exemplo, os Estados Unidos já não é assim, vocês sabem disso, estão aí mais próximo dos Estados Unidos do que nós. Aqui na Europa, os países nórdicos, a mesmíssima coisa, estão a ver? E, portanto, todos esses aspectos são importantes numa perspectiva de valorização e é sempre importante, se vocês realmente têm contacto com outras culturas, com outros países, com as boas práticas da profissão farmacêutica, nos seus vários níveis e segmentos da cadeia de valor, seja a farmácia hospitalar, seja a farmácia comunitária, seja a distribuição farmacêutica, seja a componente grossista, ok,
todos nós, cada um de nós tem suscetibilidades e sensibilidades diferentes. Alguns vamos achar, a maioria vai achar, não, o Brasil está muito melhor. Aliás, o Brasil tem um circuito e uma produção farmacêutica que Portugal nunca terá. Goiânia, por exemplo, a zona de Anápolis, onde estão todas as indústrias farmacêuticas, nós não temos nem nunca teremos essa capacidade. A produção está toda centralizada em um ou dois países na Europa, para o resto do mundo. E vocês têm produção própria aí. E, portanto, têm um mercado extremamente mais desenvolvido a esse nível. E há que o dizer, não é melhor nem é pior, é uma realidade. Do ponto de vista de atribuições e de competências da farmácia comunitária, já está tudo na lei. Mas vocês sabem, eu sei, que ainda a vigilância sanitária ainda está na luta por ter um farmacêutico, pelo menos um farmacêutico, a assegurar o expediente normal da farmácia. E o pessoal acha que isso é um aborrecimento, porque ainda não se percebeu muito bem a importância do farmacêutico. E a importância do farmacêutico tem que ser o próprio farmacêutico a demonstrá-la. E vocês chegam aqui a Portugal, fazem uma visita técnica a uma farmácia connosco, com o respectivo briefing e com o relatório final, entram numa farmácia que diz 100% farmacêuticos. O que o empresário do Brasil vai pensar direto? Nossa, este pessoal é louco. Então, em vez de pagarem um piso a um farmacêutico e o resto colocar atendentes, este pessoal está cheio da grana? O que é que está acontecendo aqui? Eu sou malucos. O que é isto? O pessoal não consegue perceber o serviço associado a um farmacêutico em detrimento de um atendente. Mas chega aqui e vê o serviço e vê a forma como a dinâmica como uma farmácia funciona, por exemplo, e faz-se luz. Faz-se claramente luz nesse momento. E os colegas dizem, quem gosta e quem é apaixonado por farmácia e pelo serviço comunitário, porque é assim que nós chamamos a farmácia em Portugal, farmácia comunitária, antigamente era da oficina, porque o farmacêutico estava a fazer preparações magistrais. Estava de volta dos manipulados e perguntava, então, como é que está a tua mulher lá em casa? E os filhos? E não sei o quê. E pronto. E por aí estava. E quando eu falava em paradigmas da profissão, nós passámos por paradigmas terríveis, onde achámos que a profissão se ia extinguir a ela própria. E a fase da industrialização, no tempo da Revolução Industrial, foi desse exemplo. Nós achávamos que a profissão ia acabar. O que é que o farmacêutico agora vai ter que fazer? Se já não está a preparar medicamentos, vem na caixa? Pô, o que é que eu vou fazer agora com isto? Não, eu vou ser um farmacêutico virado para a comunidade, para a minha envolvente externa. Eu vou assegurar-me da validação da terapêutica. Eu sei que um paciente pode ir a 3, 4, 5 médicos diferentes, mas à farmácia, pelo menos aqui em Portugal, eles vão indo mais ou menos sempre à mesma. E é o farmacêutico, é aquela pessoa de confiança a quem o paciente chega com uma receita nova, em que o farmacêutico vai dizer: calma, mas tem aqui uma simvastatina nova, já está a fazer a simvastatina, já tem essa caixa lá em casa. Traga, olha, mas se está com dúvidas, leve aqui este saco da farmácia e quer que esteja cá amanhã, vai-se buscar a agenda e marca-se um dia e uma hora em nome da pessoa. Vamos para o consultório farmacêutico que vocês chamam aí consultório farmacêutico, nós aqui chamamos gabinete do utente. Recebemos a pessoa... Gabinete do utente. Isso. E recebemos a pessoa e dizemos assim, quero que traga todos os medicamentos que tem lá em casa. Todos. Queremos analisar e ver o que é que está acontecendo aí. E a pessoa traz. E o que é que nós vemos? E estamos a falar de uma coisa que se chama um programa de cuidados farmacêuticos que foi levado a cabo pela nossa Abrafarma, entre aspas, Associação Nacional de Farmácias. E o que é que nós despistamos? Despistamos caixas de medicamentos, de simvastatinas, de vários medicamentos genéricos diferentes, em que a pessoa está tomando 2, 3, 4 remédios achando que são medicamentos diferentes. Despistamos que a pessoa está tomando medicamento que devia tomar à noite e está tomando de manhã. Um que devia ser em jejum e está tomando depois da comida. Enfim, muita coisa. Para terem uma ideia, em 2007, quando eu estava ainda a fazer as minhas práticas em farmácia, foi levado a cabo um projeto absolutamente aterrador e pioneiro, que foi as farmácias terem sido estimuladas pela Associação Nacional de Farmácias
para levarem a cabo um programa de cuidados farmacêuticos que visava fazer uma análise a todas as pessoas, todos os pacientes que tomavam antidiabéticos orais, com um objetivo muito simples: reduzir a administração de antidiabéticos orais ou, porque não, extinguir. E chegar ao final do ano e dar prémios às farmácias que mais conseguissem fazê-lo. Olha só. E sabem Por enquanto, e sabem o inverso, o inverso ainda do que acontece no Brasil, né? Você falou de que todas as farmácias têm os consultórios, que como a gente chama aqui, aqui não são todas as farmácias ainda que temos consultórios, é preciso ter um espaço, em geral, a grande maioria não tem espaço para esse local. Realmente, as farmácias comunitárias de rede, que possuem o maior número de farmacêuticos, as outras farmácias não têm tantos farmacêuticos, às vezes um, no máximo dois. E tem e a gente chama aqui, né, balconistas, que são as pessoas que vão auxiliar o trabalho do farmacêutico no Brasil. Esse processo de transição da farmácia, da atuação do farmacêutico com cuidado, ele também é algo que tem sido extremamente incentivado pelo sistema federal e regional de conselhos de farmácia. A gente trabalha muito com essas questões, trazendo essa discussão para que o farmacêutico ele se aproprie dessa atividade clínica, né, que é um grande objetivo de que tenhamos esses consultórios. E até independente das farmácias, a gente já tem uma resolução que permite que esses consultórios possam ser independentes das farmácias. Então, já existe essa mobilização. Entretanto, são passos que são passos pequenos, não de uma hora para outra que a gente consegue, mas eu acredito que, por exemplo, essa conversa que a gente está tendo aqui, com essa possibilidade de trocas entre os colegas, né, em espaços presenciais como esse que vocês vão realizar, é um momento que a gente pode repensar, inclusive na prática, vendo essas farmácias funcionando dessa forma ideal, como acontece aí em Portugal, é um momento em que você pode repensar sobre sua prática profissional. João, o nosso papo está ótimo, você eu é estava super empolgado a para ver, falar sobre a atuação do farmacêutico, né, nesses espaços, tem conhecimento de causa, dessas trocas que você já fez anteriormente, de visitas que você fez a esses outros países, mas nosso tempo é curto, né? A gente já está aqui há a gente já está aqui há quase uma hora, é, já vai dar, já vai dar 7h30, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o evento que vai acontecer. Algumas pessoas estão ansiosas aqui perguntando onde é que vai fazer inscrição. Continuo perguntando. E aí, fala um pouquinho sobre muito bem, isso para que as pessoas possam saber como é que faz para fazer inscrição, muito bem. onde encontra mais informações. Se você quiser, você deixa seu contato, né? Tá aqui, a gente está fazendo pelo Instagram, que é o oficial. Conta aí um pouco para a gente sobre essas Bem, questões. Nanda, deixa-me só te dar feedback daquilo que tu referiste, porque, vamos lá ver, eu não quero que os colegas pensem que eu estava aqui dizendo que o Brasil está com uma evolução fantástica para ser simpático e agradável. Há aspectos que realmente eu acho que são extremamente importantes e que devem ser, e que eu tenho muita pena pelo Brasil não terem aproveitado essa oportunidade. Quando tu referiste há pouco a questão das redes, é que estão a aproveitar a componente do serviço farmacêutico associado ao cluster de operações e de entrega de valor que acaba por ser dada nas farmácias, eu tenho muita pena que seja isso. Isto porque era uma oportunidade interessante, até do ponto de vista mercadológico, que as farmácias independentes tivessem aproveitado essa valência. Porque as farmácias independentes, muitas delas, são do farmacêutico empreendedor que decidiu criar o seu próprio negócio e que tem os conhecimentos da faculdade, vai buscar os conhecimentos da gestão e que está a trabalhar para si próprio.
e que numa perspectiva de valorização do seu trabalho e da entrega de valor que está a dar aos seus pacientes, era ele o primeiro que devia avançar com esse serviço. Então foi com alguma pena da minha parte, como farmacêutico e como uma pessoa que, além do observador, tem contribuído tanto quanto me é possível com o processo de desenvolvimento do Brasil, que essa oportunidade tenha sido tão largamente aproveitada pelas redes e tão pouco aproveitada pelas farmácias independentes. Claro está que uma rede implementante tem uma capilaridade incrível, porque 20% das farmácias em número correspondem a mais de 80% do faturamento do Brasil inteiro. Estamos a falar de farmácias que estão cotizadas em bolsa, como todos sabemos, que é uma realidade que permita-me explicar aos colegas que não existe em Portugal, colegas. A única coisa que existe em Portugal são farmácias independentes e algum modelo relativamente parecido com o modelo das farmácias associativas, mas que é numa lógica de cada farmácia com o seu CNPJ se junta para fazer compras em conjunto, para obter melhores condições comerciais junto dos laboratórios e dos seus fornecedores. Algumas plataformas já começam a ser um pouco mais desenvolvidas e já começam a oferecer um pouco mais o preço de aquisição dos produtos farmacêuticos e medicamentos, mas é com alguma pena que eu constato isso. Passando ao feedback que se impõe, porque realmente já estamos aqui há 1 hora e é sempre um gosto de falar com a Fernanda, eu nem me apercebo dos horários e de estar com os colegas baianos que eu tanto gosto. Temos aqui uma questão, a Karen. Karen, eu vou lançar-lhe o desafio. Pode entrar em contacto diretamente comigo ou na página da ALCF ou através de joaopedro.matos. Acho muito curioso. Claro que o paciente tem que ser tratado como um todo e não apenas como um órgão, não só pelo farmacêutico, mas pelo profissional médico, e é por isso que as práticas integrativas é algo que veio para ficar. É uma coisa que sempre existiu, mas que está com mais força do que nunca, apesar de não ser o foco desta nossa live e ser apenas um tópico de vários da ALCF. Relativamente à questão que dizia da análise que está a fazer, que a Karen refere que fez dos medicamentos, como realizar a inscrição, já lá vou, Léo, ok? Eu estava só aqui, trabalho no SUS, estou fazendo um trabalho de devolução de medicamentos. É muito medicamento sem uso. Karen, eu fiz, por autorrecriação, um trabalho extracurricular quando estava em farmácia comunitária. Nós temos aqui em Portugal um serviço que depois, se tiver curiosidade, pode pesquisar, que se chama ValorMed. A farmácia é o ponto responsável pela recolha, na perspectiva do paciente, pela entrega dos medicamentos que já não se usam. E estamos a falar, eu era muito jovenzinho, tinha acabado de sair da faculdade, não percebia nada do mercado nem de nada. E eu decidi fazer esse estudo. Tinha sempre uma inquietação muito grande em relação a um conjunto de aspectos que para mim deveriam pautar e nortear a profissão farmacêutica e as nossas atividades e serviços. E eu tinha curiosidade sobre isto. E fiquei chocado com a quantidade de caixas de antibiótico que apareciam na farmácia. E eu pensava, então, como é que é isto? Então eu uso racional de antibióticos. Mas que brincadeira é esta? Uma caixa de antibióticos, quando se começa, é para terminar. Como é que há tantas caixas de antibióticos que estão a meio? Não é? E tem ali mais 3 ou 4 padrões e tenho a certeza que vai certamente acontecer exatamente a mesma coisa com a Karen e acho curioso esta ponte e este aspecto comum. Depois, se quiser, podemos trocar algumas impressões sobre isso. Léo, realização da inscrição. Nós tivemos parados nos anos de 2020 e 2021. 2022 realizámos de uma forma, não vou dizer exclusiva, nem seria correto tão pouco fazê-lo, mas focalizámos muito, porque é algo que nos dá bastante trabalho. Não sei se vocês sabem, mas os colegas africanos precisam de um visto para poderem vir para Portugal. E precisam de cartas de chamada, visto consular, e são processos administrativos muito morosos e complexos. E nesse sentido, absorveu-nos muito tempo. Eu peço desculpa a quem nos escuta, e ao Brasil e aos demasiados países, e aos demais países da lusofonia, mas estivemos muito focados em Angola e no orgânico. E, colegas, voltem, a pandemia já passou. Temos 2 anos para refrescar conhecimentos e para discutirmos novos aspectos. E descurámos um pouco a componente online e das redes, porque realmente temos estado bastante assoberbados com vários projetos em que a Academia Lusófona de Ciências Farmacêuticas, apesar do enorme carinho que nos merece, é apenas mais uma. E nesse sentido, nós temos um site que é alcf.pt, mas não está com os conteúdos atualizados. O que nós temos são 2 documentos em PDF, com um programa genérico e com o procedimento de realização de inscrições
que é um pouco amador, não vou dizer amador, analógico. É um preenchimento de um formulário e a partir desse formulário nós enviamos os dados de pagamento, enviam o comprovativo e nós enviamos o voucher de acesso às atividades que começam na segunda-feira, 24 de julho, a partir das 14h30, na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. A partir do momento em que é feito um primeiro contacto, independentemente do timing da inscrição, independentemente de se querem pagar por 2 vezes, por 3 vezes, nós preocupamos genuinamente em ajudar os colegas em terem uma experiência o mais suave possível, que é a experiência de saírem do conforto do vosso lar e da vossa zona de conforto do vosso país e daquilo que conhecem e muitas das vezes virem para Portugal pela primeira vez. É uma cultura diferente, é um clima diferente, é um trato diferente e nós focalizamos muito numa lógica de receber todos e cada um de vocês da forma única em que cada um o é e de acordo com as vossas necessidades. Então, no caso, recomendamos viagens em função do preço, que façam viagens de avião ou via Cidade do Porto, que fica a 120, 130 km de Coimbra, ou que o façam via Lisboa, que fica a 189, 210 km, mais ou menos, Lisboa-Coimbra, ok? Uma vez chegando ao Porto ou a Coimbra, nós temos comboios rápidos. Lisboa-Coimbra, por exemplo, temos comboios com viagens a 1 hora e 30 minutos. 90 minutos estão em Coimbra, ok? E a custar 20, 25 euros, em termos muito práticos para falarmos das coisas todas. Chegando a Coimbra, recomendamos um hotel que está walking distance da Universidade de Coimbra e dos locais onde vão realizar-se as atividades. Não é o hotel mais barato, mas é o hotel que está mais próximo e que dispensa os gastos com transportes. Isso é importante. Agora, o hotel no ano passado estava muito barato. Eles fizeram obras este ano e quase duplicaram o preço do quarto single. Então, compensa muito o pessoal vir e partilhar o quarto com alguém. Porque imagina, são 100 euros um quarto single e são tipo 110 um duplo, que é mais o custo do pequeno almoço de mais uma pessoa. Então, de repente, um quarto, em vez de custar 600 reais ou 550 reais, fica a custar 275. É metade do preço e acho que é um preço extremamente simpático e acessível, ainda para mais num hotel de 4 estrelas, que foi recentemente renovado e que eu diria até que é neste momento um dos melhores hotéis em Coimbra. Um preço muito acessível e que, por um lado, também fugimos da loucura de preços dos alojamentos e a pensar nos colegas da cidade de Lisboa. Porque estes valores que nós estamos a falar neste momento em Lisboa não pagariam sequer um hostel. Lisboa está ao mundo completamente encantado pela nossa bonita Lisboa. Espero que tenham a oportunidade, é onde eu vivo e é onde a academia está sediada. E espero que tenham a oportunidade de quem vier podermos estar todos juntos também em Lisboa, mas numa lógica de permanecermos numa A gente, inclusive, aqui em Salvador, a gente teve a notícia hoje de que os voos diários para Lisboa, eles voltaram, que antes era só uma vez na semana, se eu não me engano. era. E aí, a partir daqui de Salvador agora, é diariamente. Olha que maravilha! Da TAP, foi o voo que eu fiz quando estive aí convosco. Exatamente. E, portanto, pronto, pessoal, mais uma oportunidade. As atividades começam no dia 24 e eu recomendo que venham no dia 22. 22 à noite, chegam no 23 de manhã, fazem a viagem Lisboa-Coimbra ou Porto-Coimbra de comboio, chegam ao hotel, pedem para deixar as malas, vão dar uma passeata por Coimbra para fazer um reconhecimento da cidade. À medida que vão chegando, vão começando a contactar e vamos comunicando todos pelo grupo do WhatsApp, descansam, recuperam do jet lag e na segunda-feira de manhã é livre, às 2h30 da tarde começamos as atividades da academia. Respondendo à sua questão, Fernanda, do programa, as inscrições penso que já expliquei, é documentação em suporte PDF e contactos por e-mail, com envios de todas as informações que se façam necessárias para os colegas. As atividades começam na tarde de segunda-feira e mantemos um cunho muito único das nossas atividades, que é sempre, no primeiro dia, uma mesa redonda para discutirmos a profissão farmacêutica no espaço farmacêutico lusófono, numa lógica de oportunidades e desafios. Somos recebidos pela direção da Faculdade de Farmácia, damos a voz à nossa querida professora Margarida Caramona, que é honoris presente e residente da entidade, e começamos a falar do que é que tem sido feito
e damos voz aos países da lusofonia que se façam representar connosco nessa edição. A partir daqui, iniciamos... Olha aí o programa. Isso mesmo. Obrigado, querida. Eu já publiquei ele também aí na página da ALCF, tá? Não sei se está muito legível para vocês. Não sei se Para conseguem... facilitar aí, na hora que o pessoal quiser, tiver interesse em saber o programa, Isso. esse aqui é o programa. Como o João estava falando, começa dia 24 de julho, às 14 horas, né, a partir da tarde. Aí depois o dia 27. Aqui também tem algumas informações Mas sobre o valor da inscrição. info-inscrição. Tem um e-mail do secretariado, que é o secretário em latim. É uma forma que comunicamos, porque o latim é a língua-mãe da qual derivou todos os vários idiomas de português dos vários países, daí o latim. Há aqui aspectos, Fernanda, que são extremamente importantes de relevar e que têm sido altamente valorizados pelos colegas que têm estado cá connosco, que é o facto de nós fazermos visitas técnicas, tanto à farmácia comunitária, ou seja, farmácia da drogaria, como quiserem chamar, como relativamente aos hospitais no formato de paredes de vidro. Sim, está descrito aqui no guia. Isso mesmo. Portanto, essas visitas estão integradas no módulo dos serviços farmacêuticos centrados no paciente e dos cuidados e dos serviços farmacêuticos, que são assegurados por professores da Universidade de Coimbra e não só, com imensas publicações científicas na área, dos ganhos em saúde da intervenção farmacêutica em vários segmentos específicos, no idoso, no doente, no paciente polimedicado, na utilização de dispositivos médicos. Há muitos erros na utilização de dispositivos médicos ainda hoje em dia e o farmacêutico não está preparado a esse nível. E, portanto, nós trazemos a evidência todo um conjunto de competências que são extremamente importantes e que, se por um lado, poderão dizer um pouco mais respeito a Portugal e à Europa, por termos o envelhecimento da população extremamente agravado, quando comparado com o Brasil, não podemos esquecer nunca que o que nós falamos aqui hoje vai ser o amanhã do Brasil também em relação a isso, porque o Brasil está a desenvolver cada vez mais e, portanto, um dos indicadores de desenvolvimento social, económico e político de um país é também o aumento da esperança de vida. E isto é algo que se tem estado a verificar nos últimos anos também em relação ao Brasil. Portanto, de alguma maneira, é uma preparação que o Brasil acaba por ter também em relação àquilo que os espera, que já não é assim tão no futuro, já acaba por ser bastante no presente hoje em dia. Sobretudo em nichos muito específicos, de pessoal que trabalha a consulta de anti-envelhecimento e que trabalha a gestão da sua saúde até de uma forma bastante mais proativa e além da ausência de doença. Portanto, nesse sentido é interessante e nós integramos estes dois painéis de visitas no módulo dos cuidados farmacêuticos. Temos contado também com um arquiteto que vem de Barcelona para nos apresentar, do ponto de vista de layoutização estratégica, o que é uma farmácia extremamente bem conseguida, numa lógica de dar uma oportunidade única de experiência aos pacientes e, naturalmente, do ponto de vista comercial e económico de vendas, verdadeiras armas potentes de vendas de produtos. Portanto, temos um dia dedicado à inovação farmacêutica, onde também partilhamos muita da investigação farmacêutica que está a ser feita de forma pioneira em Portugal. Posso falar-vos, por exemplo, de uma nova forma de administração da insulina por via nasal, que foi um estudo que se iniciou na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, com uma querida colega que estudou em Coimbra, que eu conheço muito bem, como uns estudos científicos e investigação na área das propriedades, por exemplo, do Diospiro, enfim, coisas completamente random, ou aparentemente de forma totalmente random, mas que se poderão configurar. No caso da insulina por administração nasal, já começam a surgir os primeiros interesses da indústria em avançar realmente com esta formulação. Acho que é no mínimo desumano andarmos a ter que injetar-nos não sei quantas vezes por dia, quando realmente poderá haver uma alternativa a isso, que é uma administração nasal, desde que seja assegurada a biodisponibilidade e naturalmente um ADME no organismo, não é? O círculo ADME, absorção, distribuição, metabolismo e excreção, que realmente seja compatível com uma biodisponibilidade adequada do fármaco. Parece-me no mínimo desumano que estejamos a obrigar os pacientes com diabetes tipo 1, e com esses não podemos mexer, não é? Já sabemos que são insulinodependentes para a vida,
e o pessoal ter que se injetar em vez de poder simplesmente fazer uma inalação, não é? Uma administração via nasal. E, portanto, temos esse dia dedicado à inovação em saúde e àquilo que de mais inspirador e de mais interessante nos tem captado a atenção, e alguns até prémios internacionais e mundiais que temos tido aqui na nossa Portugalidade, digamos assim, de Portugal e não só, mas de portugueses até lá fora. E uma vez que estamos a fazer na Universidade de Coimbra, não é só pelo carinho como antigo aluno e de ser numa cidade diferente de Lisboa, com valores mais acessíveis de hospedagem, acho que seria bobo da nossa parte não aproveitarmos estar na universidade e não fazermos uma visita à faculdade. E, portanto, temos uma parte de formação, e fizemos-lo no ano passado. Alguns destes trabalhos da inovação em saúde e da inovação farmacêutica tivemos apresentações diretamente no laboratório, pelos próprios investigadores que saíram nas televisões, nas mídias nacionais e internacionais, por terem ganho este prémio ou aquele dinheiro para poderem avançar para uma determinada fase da investigação, e são momentos únicos, altamente inspiradores e que realmente nos fazem sair um pouco da nossa quadrícula e daquilo que nós temos como referência, e ao abrirmos um pouco os horizontes, acredito que levamos na nossa bagagem, além dos souvenirs todos de Portugal e das coisas portuguesas todas que, em regra, todos gostamos de levar como recordação, levamos muito conhecimento e, acima de tudo, muita vontade para mudar. E este sentido de inspirar os colegas a fazerem mais e melhor em prol da profissão farmacêutica e da excelência nas suas boas práticas é algo que também nos inspira a nós e que é o motor e o que nos faz todos os anos preparar com tanto carinho aquilo que nos tem sido reconhecido como sendo programas de excelência. Não sei se expliquei convenientemente o que me tinha pedido. Esqueci de uma coisa importante, a gestão e o marketing farmacêutico, como é lógico. A Fernanda falou disso ao início da apresentação relativamente ao meu perfil pessoal. Vai ter um momento que vocês vão falar sobre marketing farmacêutico. Um módulo. Importante. Afinal, você é especialista nisso, né? Mas como eu não gosto de autopromoções ou de polarizar demasiado na minha área de expertise, fica aqui demonstrado por esta via, não é? Que eu quase me esquecia de falar de mim próprio e desta importante área. Eu dei um exemplo que certamente, ou espero ter deixado os colegas a pensar, que foi esta questão. Muitas das vezes nós falamos em gestão e em marketing e é numa perspectiva puramente de vender mais. E com aquilo que preconizamos, dei exemplos que é vender mais, sim, mas é vender mais numa perspectiva ampliada do lifetime value do cliente, não é no imediato. Nós ficarmos empurrando reais ao dia, à semana ou ao mês, e ali alguns pelo meio a testar a saúde do paciente. Não, já ninguém faz isso. Desculpem, colegas. É numa lógica de lifetime value do paciente. A pessoa tem 20 anos, tem 25, é mulher, vai ser mãe, vai ter não sei quantos filhos, e eu não quero cuidar dela hoje porque está com uma dor de dentes, eu vou-lhe dar 10 produtos para a dor de dentes. Eu quero cuidar dela hoje e quero cuidar dela nos próximos 50 anos. E quero quero cuidar dos filhos, eu quero cuidar dos produtos de puericultura, eu quero estar lá quando surgirem as primeiras dores de dentes do primeiro recém-nascido, eu quero estar lá quando for necessário preparar um antibiótico para o bebê, oxalá que não seja necessário, mas provavelmente vai ser-lo, ou para qualquer outra fragilidade. Isto conquista-se com confiança, com serviço, com qualidade e com excelência, não é com venda. E podem ter a certeza que se focarem nisso, vão conseguir ter muito mais valor financeiro em caixa do que de outra forma qualquer. João, que bom você ter feito esse comentário. A gente está já finalizando a nossa live, então eu acho que finalizar com esse seu depoimento sobre sobre o marketing farmacêutico nessa perspectiva do cuidado é muito importante, porque a gente precisa também, e como você estava falando até no início, enquanto farmacêutico, a gente precisa mostrar ao usuário do medicamento, ao paciente, como nós somos importantes também nesse processo do cuidado, né? É muito importante aprender a se comunicar,
aprender a falar sobre o nosso processo de trabalho. E aí, a partir disso, acho que o marketing ele pode ajudar muito. Então, a gente fica aqui, agradece a todo mundo que ficou até esse momento, né? A gente agradece também a você estar aqui conosco, afinal, aí já deve ser talvez mais de 11 horas da noite, no céu certo. E é sempre um prazer. Essa live ela vai ficar gravada. Quando eu estiver encerrando aqui, a gente já vai subir ela para o Instagram do Conselho. Então, quem quiser depois assistir, vai poder assistir a live. Seu contato também, quando você estava falando aí, eu adicionei os e-mails que eu tinha seu para que as pessoas pudessem acessar. Mas eu acho que o Instagram talvez seja hoje E a o doutora recurso Soraya mais. desculpa te interromper, Fernanda, nós temos aqui a doutora Soraya, ela está organizando aí, penso que com agências de viagens e está montando grupos, porque penso que pode ser mais simples. Sim, Só com certeza. saber que não é uma pessoa sozinha que está vindo passar o Atlântico. Eu penso que a própria Soraya está pensando vir para cá também e acho que ela é aí a vossa líder que está organizando um time para vir para cá. Da nossa parte, a única coisa que eu posso garantir-vos é que vão ser muito bem recebidos, de braços e coração abertos e que faremos tudo para levarem na vossa bagagem as melhores recordações possíveis da formação e do nosso bonito país. É a única coisa que eu posso garantir. Sim, eu tenho certeza que isso acontecerá e tomara que muitos colegas daqui do Brasil possam ter essa oportunidade, né? Uma outra coisa, assim, só para a gente encerrar mesmo, estudante, caso estudantes tenham interesse em participar, eles têm uma inscrição reduzida, tem desconto, como é que é essa Só, questão? Fernanda, nós estamos aqui com uma novidade em relação a esse assunto, que é o seguinte: no sentido de fomentarmos a importante apresentação de trabalhos científicos, nós queremos muito saber o que é que está sendo investigado. Quando eu digo isto, não tem necessariamente que ser um trabalho de laboratório, pessoal, ok? Não compliquem. Pode ser uma revisão sistemática, pode ser uma análise de vários artigos, enfim, o que for, que queiram trazer sobre a forma de comunicação oral que tenham realizado na faculdade e que venham com um trabalho científico beneficiam de 20% de desconto na vossa inscrição. Nós habitualmente fazemos isto para universidades que estão conveniadas connosco, ok? Sim, A universidade ok. temos um protocolo de cooperação de Moçambique. Eu não falei de Moçambique, mas também já estive em Moçambique, além de Angola e do Brasil. Temos um acordo de cooperação com uma importante universidade pública de Moçambique, a Universidade Lúrio, que está na província de Nampula, por quem temos um elevadíssimo carinho. Já passei o Dia Internacional do Farmacêutico com os colegas numa marcha dos farmacêuticos no Dia Internacional do Farmacêutico, 25 de setembro, que vocês aí comemoram em janeiro. Eu já tive o orgulho de o fazer em Moçambique e, portanto, é isso, Fernanda. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Não, acho que é só. A gente vai encerrar agora, dar tchau pro pessoal, Deixa agradecer. só E perguntar uma coisa. Reparou aqui nesta balança atrás? dá para ver a balança, dá para ver. Antiga. Nós em Portugal temos coisas muito antigas. É uma profissão antiga, temos coisas antigas. Eu fiz questão de me posicionar aqui para partilhar com todos um bocadinho da antiguidade da profissão e alguns elementos que também têm muito a ver com a nossa profissão. Espero que tenham gostado. Importante, importante. Pois então, um beijo e até Beijo a enorme. próxima. Abraço a todos. Até breve. Disponham. Até. Obrigado.